sou Alexandre Franco. Bem-vindo a mais um bate-papo pedagógico da Base2 Edu. O mundo tem mudado muito e com uma velocidade enorme. A tecnologia tem dado o tom da mudança e um terço das profissões que conhecemos hoje serão automatizadas até 2030. E com o surgimento de novas profissões, aparecem novas demandas para as escolas. Eu estou aqui com o professor Alexandre Meroff. Professor, na sua visão, qual é o papel das metodologias ativas numa educação transformadora? Muito bem, Franco. Quando você coloca esse cenário, onde nós vamos ter muita dificuldade lá no futuro, a grande capacidade que o novo profissional vai ter que ter é a de solucionar problemas. E principalmente entender que a solução do problema não é uma única solução, que existem várias formas. Então esse profissional tem que ser treinado para encontrar de forma criativa soluções para problemas. E o desafio passa a ser do professor sair do papel de um apresentador de conteúdo e migrar para uma função que é a de mediador do conhecimento e da aprendizagem dos seus alunos, facilitando o processo da busca deles mesmos pelo aprendizado. E como o professor pode cada vez mais assumir o papel de mediador? A partir do ponto que ele sai do papel de apresentador de conteúdo e vai para um papel de mediador, ele simplesmente coloca a responsabilidade em parte do aprendizado também no aluno. Ele protagoniza o aprendizado do aluno. E com isso, ele dá a oportunidade desse aluno ser capaz de buscar suas próprias fontes também de informação. E isso vai ser muito valioso no futuro. Professor, você tocou num assunto muito importante. Como funciona essa interação entre os alunos dentro da sala de aula? Isso tem que ser muito estimulado, sabe, Franco? Os alunos, eles detêm conhecimento prévio, ou até eles têm facilidade de busca de informações. Então, o professor deveria, e a gente entende que isso é o papel do professor do futuro, colocar esses alunos sendo estimulados a essa troca e tomando cuidado para que o aluno tenha sempre uma fonte confiável de informação para repassar conteúdos com responsabilidade. Esse papel é muito legal e dá bastante resultado em sala de aula. Com certeza, professor. Você conseguiria trazer um exemplo? Então, Franco, um exemplo que vem à minha cabeça é de uma colega nossa que foi participar de uma formação com a gente e trouxe uma história que aconteceu numa sala de aula dela. Ela tinha preparado uma aula sobre açúcar, só que no último momento ela decidiu mudar um pouquinho o esquema de aula. Ela colocou os alunos em grupos e pediu para que cada grupo falasse o que já sabia sobre açúcar. Num dos grupos tinha uma menina que era filha de dentistas. E ela colocou a situação do açúcar como um agente causador de cárie, coisa que a professora não tinha pensado, foi muito interessante. Um outro grupo, que os avós eram diabéticos, colocou as diferenças dos tipos de açúcar em função do refino, quais são os impactos desse açúcar na saúde em função do refino. Já um outro grupo abordou a questão da frutose, que também é uma forma de açúcar. Então são elementos que muito provavelmente essa professora não iria abordar em sala de aula, que vieram à tona. E ela simplesmente, depois dessas apresentações, fez um fechamento complementando o que os meninos ainda não tinham falado sobre açúcar. E eles saíram felizes porque eles já compartilharam um conhecimento, prestaram atenção no que os colegas falaram, interiorizaram esse conhecimento. E hoje eles sabem as diversas facetas do açúcar, por exemplo. Professor, gostei muito do exemplo. É mais ou menos esse o caminho para a educação do futuro? Olha, Franco, a educação do futuro vai se passar por meio de trocas. A gente tem que ter a capacidade de trocar as nossas experiências. Muita coisa bacana acontece no Brasil e no mundo. Só que a gente, às vezes, não consegue acessar essas práticas que estão aí acontecendo. Então, existe uma necessidade urgente de se criar um mecanismo que a gente pudesse buscar essas práticas, ter acesso e até colocar as nossas práticas disponíveis para que todos os outros professores pudessem, de alguma forma, ter contato e melhorar o seu repertório e incrementar suas próprias aulas. Legal, professor. Como você enxerga as metodologias ativas sendo aplicadas no Brasil?
Então, Franco, é uma coisa muito interessante. Durante a minha formação na Finlândia e no processo STEM, a gente via apresentações de, o pessoal dizendo, nossa, nós temos novidades, metodologias super inovadoras e tal. E eu vi aquilo, né, e falei, nossa, eu tenho colegas que já fazem isso. Isso é impressionante. Nós temos colegas brilhantes no Brasil, a gente compõe uma rede muito rica de professores com práticas super interessantes que não são visíveis, né? A gente não acessa, nem sabe como disponibilizar, por exemplo, para algum colega, e isso fica perdido. Nós estamos muito bem em metodologias ativas no Brasil. O problema é que a gente não fica sabendo o que o nosso colega está fazendo. O que falta, então, é o reconhecimento, não é, professor? Exato, Franco. A gente tem que colocar uns holofotes em cima desses professores das suas práticas e estimulá-los, recompensá-los para que eles possam cada vez mais disseminar essas práticas brilhantes que vem fazendo em sala de aula. Obrigado pelo bate-papo, professor Meralfa. Gostou da nossa conversa? Acesse base2edu.com e faça parte dessa rede. Vamos transformar juntos!